Gênese no Lar. Com muita alegria, na manhã do dia 16 de setembro do ano de 2020, o Evangelho no coração, no lar, aonde estivermos sendo convidados para uma festa, com Jesus e os bons espíritos, para mergulhar no mundo íntimo e termos a oportunidade de uma aventura sagrada, descobrir quem somos e recordarmos o que viemos fazer na vida. O tema dessa manhã: almas sofredoras. Lembramos que a prece é uma invocação, ensina Allan Kardec. No capítulo Pedi e Obtereis, no item 9, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Nesta manhã, vamos pedir. Vamos sim agradecer e também glorificar, reverenciar o Altíssimo. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, o poder da comunicação, compartilhando as nossas ideias e bebendo na fonte que nos é oferecida. Movimenta fluidos, energias, vibrações que são manipuladas pela vontade, desejo sincero. No caso, o desejo de uma vida melhor para nós e para o semelhante. Uma vida em que a moral, o crescimento do entendimento e a qualificação das nossas relações nos ofereçam a paz, a ética do bem. Nós vamos, na manhã, almas sofredoras, o nosso tema, continuar esse percurso que tem favorecido tanto. Já caminhamos um pouco no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos nos deparar com o item 64 desse capítulo 28. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Kardec prefacia ensinando: para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado em outros estudos, quando ele disse: a prece pelo coração, a prece pelo desejo sincero de espalhar e trazer para si a luz, que é poderosa, a prece que aplaca as paixões, a prece que beneficia quem ora, pois para fazer luz, primeiro em si, por consequência, a prece endereçada atinge as culminâncias da justiça, do belo, do bem, quando sincera, humilde, simples, concisa. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Orar com fervor. Costumamos
pensar que a fervura, o calor, tem a ver com a força que você vai empreender, com um mecanismo que possa mudar as coisas. O fervor, a quentura, o calor, tem a ver com um movimento diferente da física humana, da química. Tem a ver com a sinceridade, com a pureza, que tem a ver com clareza, com lucidez e com amor. Portanto, o fervor desta prece não tem a ver com paixão que explode. Ele dá um exemplo. O pensador, o fundador da nova ordem, o apóstolo que traz Jesus para os novos tempos. Deus, clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente a este coração que eu me recordo agora. A sua mãe, o seu pai, o seu filho, o seu cônjuge, o seu parceiro, os seus amigos distantes, os adversários. Nesta lista, desencarnados que deixaram saudades ou histórias tristes. Também os nossos amigos que estão ainda conosco nessa terra. Todos que sofrem, pois as almas, independente de estarem no corpo ou não, sofrem face às imperfeições. Então, Deus clemente e misericordioso, que a sua bondade se estenda para todos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça. Acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados, abri-lhes os coração o arrependimento e o desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que, por seus esforços, podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras repassadas de benevolência suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. É o suficiente para o seu pensamento e o seu sentimento abrigar, acolher, afagar, atuar, amar, encantar, indicar, criar,
libertar, suavizar. A prece é poderosa. Imaginem vocês agora, se ao teu lado você puder divisar um espírito desesperado, que se vê até sem forma ou disforme, conforme suas escolhas, aflições, temores, angústias, loucura. Imagine que do seu coração parta luzes, raios, bênçãos, e cria um ambiente que magnetiza, que luariza, que fortalece o ânimo, num sentimento de amizade, de fraternidade. Quantos benefícios essa oração prodigaliza? Imagine o contrário. Se você estivesse nessa situação, num hospital, sendo tratado pelos sacerdotes, funcionários, e sem mesmo alguém do seu convívio para sentar com você 5 minutos. Você só. Imagine você num cárcere, numa prisão, dividindo espaços com pessoas que não fazem parte do seu nível de compreensão e de vivência, de relação. Imagine você num deserto solitário, sem saber para onde ir e com uma grande possibilidade de falecer na trajetória. Numa selva inóspita, agressiva, e sem alguém sequer para dialogar. Numa ilha abandonada, sem ninguém, como um náufrago. Pense você, quão feliz estaria se chegasse alguém para te salvar. Para dizer assim, calma, a vida continua, nós prosseguiremos, e o socorro está a caminho, o alimento, o remédio, o abrigo, amigos, tudo vai voltar para uma condição que você se sinta seguro. Imagine que nível de felicidade que uma prece simbolicamente pode oferecer se você estivesse nessa situação. Por certo, todos temos problemas, dificuldades. Podemos até estar bem, mas quão sofrendo estamos pelo vizinho, pelo filho, pelo parente, pela humanidade, pelos conflitos, pelas guerras. Mas estamos sendo chamados para uma novidade. Tudo está mudando. E com a oração e o conhecimento, nós temos o maior poder que um ser pode ter. Porque sem fé, no mundo materialista, ateísta, navegamos como
um nauta que não tem instrumentos na embarcação e com o motor possivelmente estragado, sem direção, ao sabor das ondas do mar, do clima, pois a calmaria pode ser desesperadora, tanto quanto a violência das tempestades. Estados de alma. Todas as manhãs, quando nos reunimos para fazer a oração, uma multidão, meus amigos, se aproxima. E os Espíritos nos informam que essas preces penetram em regiões inimagináveis de sofrimento. Então, quando você se recorda daquela pessoa distante, a sua história em páginas remotas, não é à toa. Ou ela te pede, ou alguém suplica para que tu intervenhas. Não pense que é só os espíritos superiores que podem socorrer. A superioridade que nos importa é a moral, é o verdadeiro sentimento que faz de você um espírito vanguardeiro, se quiseres, e se candidatar para tal. Pois o Senhor vai promover uma festa se você levantar o dedo e sair da condição de Senhor, me dê, por favor, e passar a dizer Senhor, conte comigo. Assim você estará dando um passo gigante e certeiro para mudar, a começar por ti e por consequência a humanidade. Humildade e simplicidade significa buscar aprender e se desprender. Aprender lições justas e se desnovelar do que não presta mais. Ser simples é ser puro e se contentar com o que é necessário e buscá-lo. Você pode com a sua oração. E os Espíritos contam com ela. Mas com humildade, sempre com Deus, pois sem Ele não somos nada. Reflitamos, pois um número de almas suplicantes precisam de atendimento. Ao invés de perdermos tempo, gastarmos energia com o que não alimenta, não nos atende mais, saiamos para o mundo para operar. Já parastes para avaliar quanto tempo mal utilizado numa rede social, numa internet, com assuntos que você já sabe que não mais? Como poderíamos mudar se no menu de opções acessássemos o que Jesus indica? Trabalho, 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 trabalho. Porque meu pai trabalha até agora. Trabalho eficiente, trabalho que alimenta, trabalho que soergue, que fortalece, que inspira, que encanta, que versa em prosa, em musicalidade, em respeito, em vivência, em família,
com amigos, e caminhando nos territórios da ilusão e da guerra, das trevas, sem julgar, mas se colocando como um servidor, pronto quando chamado. Amigos, a oração pelos sofredores é poderosa. E lembremos que muitos que passam pelo mundo vendendo uma imagem de saúde, de equilíbrio, de justiça, de honradez, podem estar muito mais necessitados do que imaginamos. Alguns se envergonham ou alguns dissimulam. Outros mentem. Mas a grande parte da humanidade está doente. Não podemos fechar os olhos e caminhar ao largo. Jesus se comprometeu com os sofredores. Ele disse: os médicos atuam e são solicitados por quem? Paulo de Tarso, o grande pilar da história do cristianismo, quando percebeu, quando caiu em si, ele vai em busca daqueles que supostamente tinham mais condições de entender. Só recebeu porta fechada e não. Aí ele caiu em si e ouviu em espírito um ensinamento que marcou profundamente a sua história. Conforme a descrição do professor, do amigo Emmanuel. Ele ouve Estevão, mas o seu coração se veicula a Abigail. E ela traça um programa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Perdoando, esperando, amando, trabalhando. Paulo orou pela humanidade e continua em pleno movimento de intercessão. E nesta manhã, Paulo vem nos inspirar. Através dos seus exemplos, ele nos convida para sair da condição de petitório, embora justo, nos momentos de aflição, que não podemos abrir mão. Mas numa manhã em que o sol desponta no horizonte, seria temerário nos fixarmos apenas em pedir para nós mesmos. Interceda pelo seu semelhante. Como nos ensinam os vanguardeiros da era do Espírito, que graças a Deus nós estamos iniciando essa etapa. Trabalha. E estes que estão conosco nesse momento, que eles se sintam rejuvenescidos, fortalecidos e conscientes que chegou a hora da grande mudança. Um túnel luz abre-se para terem uma visão gloriosa. E mãos sacrossantas estendem-se nesse momento dizendo: vinde, meu filho, vinde, minha filha, pois Jesus nos espera.
Vinde a mim todos que estão ou que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E demos glória a Deus no coração. Gênese no lar. Evangelho dos amigos. Amigos para sempre. Quando intercedemos ou rogamos intercessão, há um movimento estelar, cósmico, que promove a lei da relação, da integração entre os seres. Eis um sentimento sagrado que estamos sendo chamados a operacionalizar. Me peço desculpa para todas as tradições e filosofias, as ciências, as teorias, pois me curvo a um ensinamento de Jesus, quando afirma que não existe amor maior do que dar a vida pelo seu semelhante, pelo seu irmão, pelos seus amigos. Os amigos assim operam. Afirmam que os amigos é que nos escolhem. Mas nós aqui estamos sendo chamados para escolher a amizade. É o trabalho do Evangelho. Por isso, nos resta aprender e orar mais uma vez com Kardec, quando diz assim: nós te pedimos, Senhor, que espalhe as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos os cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e só aos teus pés temos de o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza, e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e sustentados por essa esperança,
lhes aurirão forças na grandeza mesma de tuas faltas e de teus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Senhor, pedimos-te ainda, abençoe Allan Kardec, por ter nos oferecido um tesouro ainda desconhecido e de um valor incalculável. O Espiritismo e a sua própria vida num apostolado que se torna precursor de um novo tempo. Ave seja o Cristo. Nesta manhã, bendito seja Allan Kardec. Abençoe, Senhor, almas sofredoras pela imperfeição, que nos reconhecemos necessitados do teu arrimo, do teu amparo e da tua paz. Paz a todos.